Opa, e aí, Leonardo? Tudo bom? Como é que vai, meu mestre? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tirando o que tá errado, tá tudo certo. Tá certo, tá certo. Tá conseguindo me ouvir direitinho aí? Tudo certo, tudo tranquilo. Tá certo, então. Bom, vamos iniciar então as apresentações, né? Primeiramente, eu me chamo Davi Bordim, sou da equipe da Fernandes Advogados Associados. Nosso escritório trabalha com consultoria e assessoria jurídica empresarial, né? Essa live faz parte do projeto Live Business, desenvolvido pela nossa equipe de marketing e relacionamento do nosso escritório. E o objetivo aqui é gerar conteúdo de foco, com foco empresarial, né? Para os nossos clientes, parceiros e seguidores. Sempre tentando promover a troca de experiência e conhecimento, né? E o tema da nossa live de hoje é sobre o mercado cervejeiro, em específico sobre a cerveja, sobre o mercado cervejeiro artesanal, né? E para tratar desse tema, o nosso convidado, o Leonardo. O Léo é mestre cervejeiro e sócio fundador da Season Cervejaria. Bom, o Léo tem um extenso currículo também, então eu vou pedir para o Leonardo se apresentar um pouco falar um pouco da cervejaria e do seu trabalho, da sua atuação na empresa, né? Bacana? Então, passo a bola para ti, Leonardo. Beleza, Vamos cara. lá. Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite, né? Para Nós que participar das agradecemos. lives aí, que eu acho que hoje, nesse momento da nossa sociedade, né? E da nossa economia como um todo, assim, é uma situação extraordinária pela qual a gente está passando. Acho que as lives elas acabam trazendo sim um conteúdo muito bacana para todo mundo, né? Então acaba ajudando bastante. É a tecnologia, nosso Certo, serviço aí, né? com Bom, certeza. como o Davi falou, deixa eu só me apresentar para vocês. Bom, então eu sou o Léo, né? Eu sou o Leonardo, sou mestre cervejeiro e sócio da cervejaria Seasons, tá? De Porto Alegre. A Seasons ela nasceu em 2010, na época como a menor cervejaria em escala de produção do país. Tá? Hoje, graças a Deus, a gente não ostenta mais esse título, né? E começamos na época com três estilos de cerveja, né? Com estilos de cerveja que na época eram cervejas não usuais, né? Uhum. Para a época, né? Então eram diferentes da clássica Pilsen. E a nossa intenção sempre foi essa, né? Muito do meu trabalho dentro da cervejaria sempre foi tentar buscar paradigmas novos de produto, de processo, ou criar coisas novas, né? Isso faz parte Uhum. do meu trabalho, né? E ao longo do tempo a gente conseguiu trazer aí uma série de inovações para o mercado cervejeiro brasileiro, né? Seja sobre a forma, sobre o produto em si, né? Sobre Uhum. inovações em termos de produto, como também de processo produtivo, né? Com receitas que tinham algum procedimento inovador, né? Mas mais importante, com um trabalho de comunicar a cerveja artesanal de um jeito diferente do que ela era na época, tá? Então, Uhum. isso é uma das coisas que a gente trouxe muito, que eu sempre gostei muito de trazer para o mercado cervejeiro, né? É essa ideia de que cerveja é entretenimento, não é só uma bebida, não é só uma bebida alcoólica, não é só alguma coisa do gênero da indústria de alimentos, né? Uhum. Mas é muito mais do que isso. É um misto entre ciência, cultura, história, arte em estado líquido, né? Então, nesse Perfeito. sentido, a gente tem aí um prato cheio para conhecimento, né? E Ok. cultura e expressão cultural de um povo, né? Então, a gente sempre trabalhou com essa premissa na Seasons, né? E isso, ao longo dos últimos quase 10 anos de história da empresa, acabou trazendo bons frutos para nós e para o mercado, né? Uhum. Sim, inclusive a Seasons é uma cervejaria multipremiada, né? Isso, isso. Ela ela é referência aí no mercado, não só na qualidade da cerveja, mas também no processo, né, de produção. Inclusive, tu és consultor, né, de mercado. Eu também trabalho com isso, tá? Parte do meu trabalho eu atuo como consultor para novos negócios, então eu ajudo Uhum. alguém que quer abrir uma cervejaria nova, quer abrir um empreendimento novo, né? Então eu atuo nessa parte no setor. E eu também faço eu atuo como professor em algumas escolas cervejeiras, Uhum. né?
Certo. Também atuo como professor na Escola Superior de Cerveja e Malte, em Uhum. Blumenau, e no Science of Beer, né? Também localizado em Santa Catarina, né? Mas aí com sede em Florianópolis, né? Eu sou professor de cursos técnicos lá, né? E também sou jurado de cerveja. Tá, é que o pessoal sempre confunde, né? Pensa, o cara toma cerveja toda hora, fica tomando um monte de tipo de cerveja diferente. E não é, né? É Sim, legal, mas ao mesmo tempo é complexo, porque não é a mesma coisa que tomar cerveja no bar, né? É com aquela certeza. coisa de ter que provar um produto e é prova mesmo, sabe? É tipo, no máximo uns dois dedinhos, assim, e Aham. olhe lá, e a gente tem que desconstruir o produto mentalmente de acordo com o estilo base, procurar qualidades e falhas técnicas. Então, não é tão prazeroso assim no sentido de Sim, simplesmente provar cerveja, mas é prazeroso pelo sentido de agregar conhecimento. perfeito, perfeito. Sério. Bom, Leonardo, como primeira pergunta da nossa live, então, é inevitável a gente conversar sobre isso. Eu queria saber queria que tu comentasse, falasse um pouco para a gente como é que está a rotina do trabalho de vocês, da Seasons, após essas medidas do poder público, os impactos e as condutas que a Seasons tá tendo diante dessas medidas, desse distanciamento, os bares fechando. Então, eu Uhum. queria que tu falasse um pouco para a gente como é que a Seasons está lidando com esse momento atípico que estamos vivendo, né? Certo. Não, assim, bom, não vou dizer que é fácil, tá? Realmente Uhum, é um momento complexo para a nossa economia, tá? Então é uma coisa que a gente acaba tendo que se transformar nesses momentos, né? Mas eu acho que vai muito do trabalho de cada empreendedor e de como que cada empreendedor encara a transformação, né? Durante toda essa jornada que a gente teve com a cervejaria, ainda mais pelo fato de ser um pequeno empreendimento, a gente sempre se transformou muito ao longo dos anos, né? Isso tudo muito um trabalho que nós fizemos a várias mãos, não só com a equipe, mas também com os sócios da empresa. A gente sempre ficou uhum, muito de olho naquilo que a gente estava fazendo é, que não era o melhor e vendo assim, cara, o que a gente pode fazer para transformar isso aqui, ficar um pouquinho diferente e ficar melhor, sabe? Então a gente sempre teve esse olho para esse tipo de necessidade de mudança, ou seja, mais ou menos aquela premissa de que nunca tá bom, né? uhum, E sabendo disso, no momento em que realmente a coisa não fica boa, ou seja, um momento como esse, por exemplo, de pandemia, de crise econômica sem precedentes, né? uhum, Quando a gente já está, digamos, acostumado com mudanças nesse sentido, né? certo. O ato de mudar ele não fica tão difícil e tão doloroso. Óbvio que é doloroso, não entenda mal, né? Uhum, Mas ele sai mais no piloto automático, digamos assim. Né? Então, certo. no nosso caso, por exemplo, desde que começou a pandemia, sim, o nosso principal grupo de clientes é o PDV, bar, restaurante, Uhum, delicatessen, casa noturna e coisas assim, né? A gente não vende no autosserviço. E não por questões de opção, tá? É mais simplesmente por questões de volume de produção mesmo, tá? A gente não tem o volume de produção adequado para atender o autosserviço ainda, né? claro. Então, saber que o nosso grupo principal de clientes ele estava fechando as portas e por uma questão de segurança não podia abrir, né? Isso obviamente que foi um baque muito grande não Uhum, só para nós enquanto cervejaria Seasons, mas para uma série de outras cervejarias, praticamente todas do mercado sim. brasileiro, né? Como que nós contornamos? Bom, a primeira ação que nós fizemos foi a questão de fazer o atendimento direto à pessoa física. Tá? Que isso é uma coisa que a gente já fazia isso em um certo ponto. Tá? A Seasons ela sempre foi uma cervejaria que a gente chama de portas abertas, né? Diferentemente daquela geração anterior de indústrias cervejeiras era uma indústria um pouco mais sisuda, né? Que entrava matéria-prima de um lado e saía cerveja pronta do outro e ninguém sabia como é que Uhum, fazia, né? A não ser os órgãos que regulamentam a gente, né? Hoje o mercado cervejeiro ele se transformou muito, né? Então existe muito aquela filosofia de portas abertas que a gente chama, que é, cara, receber o consumidor na fábrica, mostrar o processo, mostrar para ele do que se trata aquilo que ele está consumindo, para a gente vender não só o produto, mas vender conhecimento também, né? uhum, Então, nesse sentido, a gente sempre teve muita proximidade com o nosso consumidor
final, né? Não apenas o PDV, mas também o nosso consumidor pessoa física. Então, quando a gente começou a trabalhar com delivery, né, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, isso foi muito bem aceito pelo nosso consumidor, né? Então, a gente estruturou uma operação, né, e começamos a fazer esse tipo de trabalho com delivery, que funciona super bem. Em algumas semanas logo depois do início aí da pandemia e à medida que as restrições foram aos poucos amenizando, né? Uma das primeiras que já foi amenizando logo de cara é que as cervejarias elas entraram no enquadramento de serviços essenciais à população. Então a gente não precisou ficar de portas fechadas, tá? Sim. Apenas nas primeiras semanas, mas não logo aí, uma semana e meia, duas, a gente já conseguiu abrir e operar, né? Obviamente que abrindo e operando, seguindo uma série de protocolos para a gente se manter com segurança, né? Então, não só nós, mas também a equipe. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha permissão de abrir, né? Então, o que acontece? Isso facilitou bastante o trabalho para a gente conseguir atender os nossos clientes consumidores finais, né? Então, Sim. a gente conseguiu estruturar uma operação de uma maneira um pouco mais facilitada. Ainda assim, o impacto é grande, né? Porque o nosso faturamento primordial vem do PDV, né? Então, o que a gente fez é trabalhar próximo daqueles PDVs que hoje têm condições de operar, né? E fazer ações junto com eles para a gente conseguir colocar, seja o nosso produto a um custo um pouco mais competitivo para eles, ou então com alguma ação paralela que consiga fazer ele alavancar vendas, né? Ou seja, de novo, aquela necessidade de mudança, né, que todo empreendedor precisa avaliar sempre que a dificuldade chega e bate na porta, né? Eu trago isso como uma coisa que nós fazemos, mas isso não é novidade, tá? O mercado cervejeiro é um mercado que sempre foi muito regulamentado durante a história toda, né? Sempre teve muitas restrições em cima de cerveja artesanal como um todo, não só cerveja artesanal, mas cerveja como um todo, né? Então, as cervejarias sempre foram, digamos assim, sempre tiveram necessidade de se reinventar, né? Já visto o exemplo da lei seca lá nos anos 20 nos Estados Unidos, onde tinha cervejaria fazendo mostarda, leite e outras coisas, né? Por causa justamente da restrição de produzir bebida alcoólica. Sim. Aqui a gente não chegou nesse ponto, né? Apesar do fato de a gente até ter estudado a possibilidade de produzir álcool gel, mas a gente viu que isso seria mais complexo do que a gente imaginava, daí a gente resolveu, né, não enveredar por esse caminho. Mas também seria uma possibilidade a ser explorada, né? A gente sabe que tem algumas cervejarias aí no Brasil que estão fazendo. Certo. Tu tocaste num ponto bem importante e é um diferencial também, que é esse contato com o consumidor final, né? Dele poder ir até a fábrica, ver a produção e experimentar a cerveja lá e conhecer o produto que ele toma, né? Então, que é um diferencial porque eu digo, por exemplo, no mercado, na cerveja industrial, as grandes empresas, não tem essa possibilidade de fazer, né? Tu toma e tu não sabe como é que é feita a produção, como é que é feita a testagem, enfim, todo o processo, né? Normalmente é uma coisa um pouquinho mais empacotada, entende? Quando você vai visitar uma grande cervejaria, né? A gente vai lá, visita, sei lá, uma planta da Ambev, da Heineken, enfim, qualquer grande cervejaria, né? A gente vê um negócio que ele é bem empacotadinho, pronto para aquele turista cervejeiro, né? Seja ele cervejeiro ou não, na verdade, né? E que é bacana, óbvio, né? É interessante, é uma maneira de se conseguir comunicar o produto, mas ela é bastante superficial, né? O que a gente chama que seria uma coisa, digamos assim, um tanto que mais montadinha, empacotadinha, mas não tão autêntica assim, né? Agora, quando você vai visitar uma cervejaria artesanal, você está conversando não apenas com aquela figura que está ali só para te fazer o atendimento, e se você faz uma pergunta mais elaborada para ela, vai dizer assim, a pessoa vai dizer assim, não sei, eu tenho que ver, né? Não, quando você vai visitar, normalmente você está falando ou é com o cervejeiro, ou é com o dono, ou é com alguém que consiga te trazer aquela resposta mais imediata para aquela tua dúvida, né? A gente sempre recebe, por exemplo, muitas pessoas que sejam aspiração para se tornar empresários do setor ou então cervejeiros caseiros lá na cervejaria, né? E sempre vem aquela pergunta que teoricamente seria cabeluda para alguém que está cuidando
só de um tour na fábrica, né? Tipo, cara, como é que eu faço dry hopping? Como é que eu faço tal processo? E aí, não, a pessoa que está ali fazendo o tour, ou sou eu, ou é alguém da produção da cervejaria que está cuidando e que entende exatamente daquilo e é capaz de responder aquilo, né? Ou seja, é uma coisa que é um pouco mais orgânica e mais autêntica, entende? Então, é diferente. Certo. E é nessa perspectiva que eu te pergunto, enfim, como é que as cervejarias artesanais elas poderiam fazer frente a esse tipo a essas cervejarias grandes, tipo Ambev, Heineken? Obviamente que é difícil, né? É um mercado com, com menos porcentagem diante dessas grandes empresas. Isso, 2%. Mas isso, 2%. O que pode ter de diferencial, assim, o que essas cervejarias podem fazer para ganhar um pouco mais de espaço nesse mercado? Perfeito, eu acho ótima pergunta, porque isso as decisões pela qual o empresário tem que passar nesses momentos, né, elas são transitórias, né? Então, houve, por exemplo, um momento onde bastava a gente fazer uma cerveja diferente, que já era o suficiente, né? Ou seja, aquela coisa de, tem 100 cervejarias no país, tem 50 cervejarias no país, a gente foi a 42ª, né? Então, naquele período, se a gente lançasse um estilo novo de cerveja, que a gente estava produzindo lá na cervejaria, cara, não tinha ninguém mais fazendo. Então, era basicamente aquela coisa assim de nadar de braçada, entende? Era muito fácil obter, fácil maneira de dizer, tinha que fazer um produto de qualidade, obviamente. Mas a premissa de qualidade e destaque através do produto, né, era o caminho para se obter o sucesso naquele período. E à medida que o tempo foi passando e que o mercado foi ficando cada vez mais denso, né, a gente entende que o quê? Chega um ponto onde isso não basta, né? Ou seja, não basta só ter um produto excelente, não basta só ter um padrão de qualidade alto ou um produto inovador. Não, é preciso comunicar aquilo direito, é preciso chegar direitinho no consumidor, é preciso chegar competitivo no consumidor, né? E é preciso ter uma boa gestão do seu negócio, né? Ou seja, são aspectos que no mercado cervejeiro, por incrível que pareça, eles ainda são, como é que eu vou dizer assim, eles ainda são, o mercado cervejeiro ele ainda é bastante povoado por pessoas que são simplesmente apaixonadas pelo seu negócio, né? Mas que não necessariamente empreendem da melhor maneira, tá? Ou seja, são aquelas pessoas que são aquela clássica ideia de, cara, vou transformar o hobby em profissão, né? Ou então empreendedorismo de necessidade, né? Caso típico do brasileiro médio, né? Não me entenda mal, eu comecei o meu trabalho como hobbyista, né? Eu transformei meu hobby em profissão, eu sou cervejeiro caseiro há 15 anos, né? Então foi um sonho que virou profissão. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha ciência de que, cara, isso aqui é um empreendimento. Então, a premissa básica de qualquer negócio é sobreviver, ele precisa faturar, né? Então a gente tem que criar mecanismos para isso, né? Então, ao longo dos anos, as mudanças às quais a gente foi adequando dentro da empresa foi justamente são melhorias de gestão, né? Para a gente conseguir fazer a coisa girar melhor. Né? O que é hoje naquele empreendedor passional, aquele empreendedor que é aquele cara, eu sou um apaixonadão pelo meu produto, pelo meu negócio, né? Me identifico bastante, sou assim também, óbvio, né? Mas se tu pensa só nisso, só nessa variável, né? Se tu elenca só essa variável, existe um risco, né? Que precisa ser mitigado no teu negócio, né? Que é o risco do teu negócio, de você não ter pensado nos aspectos de gestão. Então, eu acho que agora, no mercado cervejeiro, a gente está passando por uma nova etapa, onde não basta apenas ter somente qualidade e um diferencial inovador em termos de produto, mas também, agora, o mercado cervejeiro ele vai ter um outro estágio de evolução em termos de gestão, em termos de melhoria de competitividade.
entende? Ou seja, é um outro estágio que não envolve exatamente o produto em si, mas uma vez que aquele produto já existe, tá bom, o mercado gosta, como que eu faço aquele produto ficar melhor para mim, melhor para minha empresa? Ou seja, que vai tornar ele mais saudável para minha empresa, né? Seja financeiramente falando, né? Seja administrativamente falando, né? Ou seja, melhorias de gestão para a gente tornar a empresa mais leve, né? Nesse caso. Perfeito, excelente. Né? E Então, é acho que é um outro nesse, estágio, né? sim, nesse contexto também é que entra a parceria que vocês estão fazendo com a CBCA, né? Ah, sim. Vão Sim, fazendo exato. uma joint venture. Então, eu queria que tu falasse um pouco também do início desse projeto, né? Porque com certeza é uma adaptação, uma melhoria que vocês estão fazendo na gestão de negócios, né? Então, queria que tu comentasse um pouco como é que se iniciou esse projeto, o que o cliente final pode esperar, o que o consumidor pode esperar, né? Uhum. Então, Não, perfeito. Na verdade, a intenção, acho que foi bom como é que é, a ligação com o assunto que nós estávamos falando anteriormente, porque faz todo sentido isso, né? A ideia da parceria com a CBCA, da fusão das empresas, ela surge num momento que é bastante peculiar, obviamente, né? Tirando a questão pandemia da frente, tá? A gente já estava discutindo isso desde o ano passado, né? E ninguém tem bola de cristal para saber, ó, vai ser na hora da pandemia, não, né? Mas a gente já estava discutindo isso desde o ano passado, né? E que naquele momento a gente viu assim, cara, ó, é um momento bacana para a gente conseguir unir forças, né? Então a gente sempre bateu muito nessa tecla, né? Eu sempre bati muito nessa tecla de que a gente precisa, enquanto mercado cervejeiro, ter um senso de unidade, né, e ter um senso colaborativo um pouco maior e que vá além do apenas a cerveja lançada colaborativamente, né? Ou seja, é preciso fomentar um pouco mais de parcerias de negócio, né? certo. Daí, então, isso não é novidade, tá? No momento em que a gente eu fiz muitas incursões no mercado cervejeiro norte-americano, me formei cervejeiro lá, né? E aí o mercado cervejeiro norte-americano, nesse sentido, ele está muito mais avançado do que o nosso, não só no número de cervejarias e fatia de mercado, mas também nessa questão de modelos de negócio distintos. Tá? Daí, alguns anos atrás, eu conheci uma empresa chamada Craft Brew Alliance, né? Que é uma fusão de cervejarias, é quase como se fosse uma cooperativa cervejeira, né? Existente entre 5 marcas diferentes, né? E aí aquele negócio de, cara, pô, isso aqui é interessante, as empresas colaboram, elas compartilham infraestrutura logística, elas compartilham infraestrutura produtiva, né, que normalmente numa pequena cervejaria há muita ociosidade de área fabril, né, ou seja, isso vira compartilhado de forma a fazer a fábrica girar com mais frequência, compartilha estrutura comercial, né, de forma que existe uma entidade mãe, chamada CBA, no caso, né, Craft Brew Alliance, que é uma abstração que administra esse negócio todo. Né? Eu sei, cara, um modelo inteligentíssimo, na verdade, né? Um modelo muito robusto e eficaz para administrar e operar eliminando redundâncias, e isso, por tabela, eliminando custos de produção, né? Ou reduzindo custos de produção. E aí, quando eu conheci o pessoal da CBCA, né, através de fornecedores e parceiros, né, a gente foi se conhecendo no mercado, daí eu conheci o pessoal da empresa, né, através da cervejaria Schornstein, cujos membros da diretoria eu já conhecia, né. No momento em que eu conheci a empresa, eu pensei, cara, esse é o modelo, é a mesma coisa. Eu pensei, cara, isso aqui vocês estão fazendo um negócio que é bárbaro, que é muito legal, né, muito inteligente, e eu acho que vai muito em linha com aquilo que a gente queria fazer, né? E aí as conversas foram fluindo super bem, né? Começamos a discutir isso ainda no ano passado, né? E a CBCA, nesse ponto, a gente viu que eles também estavam numa busca por marcas que tivessem o tipo de comunicação de produto que nós tínhamos, né? Ou seja, foi um trabalho muito complementar, né? Nós tínhamos essa vontade de crescer no tocante à profissionalização do nosso negócio, né, em termos de gestão, de capilaridade, né, de ganhar corpo e de ganhar mais volume de produção,
né? Afinal de contas, a Seasons, ela, apesar de ter 10 anos de história, nós somos uma marca que ainda é muito pequena, né? Uma empresa muito pequena, né? E a gente sempre teve muito aquele fenômeno que, por um lado é bom, por um lado é ruim, né? De escassez do nosso produto no mercado. Né? Então, tipo, é muito bom, é legal, porque cria aquele senso de escassez, o pessoal sente vontade de comprar porque é difícil de achar, mas ao mesmo tempo é ruim, porque às vezes a gente perde mercado por isso. Né? Então, é uma faca de dois gumes. Né? E a CBCA, nesse ponto, ela nos ajuda tremendamente nisso. Né? E nós ajudamos muito a CBCA no sentido de que a intenção de um grupo como esse sempre é a de ser multifacetado. Né? A junção hoje é de marcas como são 3 marcas, né? São a Schornstein de Pomerode, a Leuven de Piracicaba e agora a Seasons de Porto Alegre. E são 3 marcas que comunicam cerveja de um jeito bem único e distinto, né? Único e individual. Ou seja, a Schornstein é muito focado nos preceitos da escola alemã, de tradição, família, lei de pureza, Reinheitsgebot, né? Que são, digamos assim, fomenta a produção de estilos clássicos de cerveja, né? Já a Leuven, ela foca bastante em outros aspectos da cerveja, também como entretenimento, né? Tem muitos estilos ligados à escola belga de cerveja, né? Que também é uma outra escola clássica da cerveja artesanal mundial. Né? E a Seasons entra com aquele aspecto de criatividade no processo fabril, de inovação, de novos estilos. Né? Então, só o fato da gente ter entrado, por exemplo, no grupo, o portfólio da CBCA dobrou. Né? Então, até a parte do trabalho que nós estamos fazendo hoje é justamente organizar o portfólio todo da empresa. Né? A gente está fazendo um trabalho conjunto para isso. Né? Então, assim, é bacana que foi uma simbiose que foi muito fácil de entender os interesses por trás de cada empresa, entende? Cara, pô, a gente tem um interesse muito bacana na CBCA, a CBCA tem interesse muito bacana na gente, então a fusão nesse ponto ela foi praticamente um no-brainer, né? Aquela coisa que a gente olhou um pro outro e viu, cara, é assim, onde os dois querem, agora é só encontrar uma maneira da gente fazer, mas os dois querem, vamos fazer acontecer, né? Daí para o que o público pode esperar, né? A primeira coisa e o mais óbvio que dá para se dizer é capilaridade. Tá? Então, com uma parceria como essa, a Seasons ganha bastante em capilaridade. Tá? Então, muito em breve a gente vai conseguir ter um espaço maior de mercado por ter mais volume de produção. Né? Eventualmente a gente deva ter também, como muitos dos produtos da CBCA são SKUs no autosserviço, né? É muito provável que a gente tenha também um que outro produto do nosso portfólio disponível no autosserviço também, ou seja, vai facilitar muito a vida do consumidor nesse sentido. Né? Dentre uma série de outras coisas, né, que a gente vai conseguir colocar em prática, né, tipo muitos produtos que nós fazíamos e pontualmente não tínhamos condições de se manter a par da demanda dos mesmos, basicamente porque faltava espaço fabril, né? Faltava tanque para produzir tanta cerveja. Sim. Então, isso não vai mais ser um problema para nós, entende? Então, são Perfeito. uma série de ganhos aí que a gente vai ter, né, nesse sentido. Óbvio também, né? Uma coisa que muita gente nos pergunta, né? É muito provável que a gente também consiga ter migrações de embalagem, então Seasons em lata é uma realidade que deve acontecer muito em breve, é um desejo nosso de muitos anos atrás, né? E que por N motivos a gente não conseguiu colocar em prática, e daí agora isso deve virar uma realidade muito em breve também. Então é bacana, cara, é um negócio que veio assim num momento muito legal, não só para nós, quanto para eles também, então a gente só tende a crescer juntos. Legal. A gente fica contente porque, para quem não sabe, a Fernandes de Guardos está auxiliando nessa joint venture, né? E muito. Então, estamos bem contentes aí, torcendo bastante para que dê tudo certo. Isso aí. Não, então ajudando Léo, muito. Na verdade, eu acho que nesse ponto a coisa mais importante é a gente estar bem assessorado. Perfeito, excelente. Léo, a gente tem mais um tempinho e eu vou te fazer uma pergunta que também é um pouco pessoal, tá? Porque eu sou um apreciador de cerveja artesanal. Há muito tempo eu já larguei as cervejas industriais aí para experimentar as cervejas artesanais e, enfim, foi uma paixão. E eu te pergunto o seguinte, a gente sabe dos valores que enfim, do custo, né, da cerveja artesanal no mercado, e eu gostaria de saber o seguinte,
é possível fazer uma cerveja de alta qualidade com preço acessível para o consumidor? É possível, sim, é possível. Havendo preocupações, a cerveja é um negócio de escala, tá? Então, uma das coisas que é importante ter em mente é que escala, para isso acontecer, escala é importante, tá? É possível também, através de mecanismos como balanço de receita, né? A gente conseguir trabalhar com premissas econômicas por trás do produto que a gente está criando, tá? Ou seja, a gente fazer justamente o cálculo de uma vez que aquele produto esteja, a receita está naquele estado que a gente quer, né? Como fazer aquilo ser mais barato de produzir sem fazer detrimento à qualidade do produto, né? Claro. Tem muitos mecanismos, tem muitas formas de se fazer isso, né? De, como a gente diz, é a otimização de receitas. Tá? Uma vez que a gente tem uma receita, a gente fez, ó, ficou legal, beleza. Agora, como é que eu otimizo ela para o meu processo fabril, para ela ficar cada vez mais em conta para ser produzida, né? Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, né? Vai sendo feito ajustes tanto em margens do lado da cervejaria, quanto em preço de ponta, né, para conseguir tornar o produto mais competitivo. Então, sim, tem maneiras, né, mas o mais importante é lembrar que para isso acontecer, a cerveja é um negócio de escala, né, então quanto mais escala se tiver, mais a gente consegue tornar isso um produto mais acessível, né. Com certeza isso também é uma das expectativas que existem para produtos nossos, né, que com o aumento de capilaridade e volume de produção, essa é uma das outras expectativas que o consumidor também pode ter, né, que o nosso produto ele acaba se tornando um pouco mais acessível, né, em função disso. Óbvio que nunca vai chegar no ponto de que a cerveja artesanal ela tenha o mesmo preço da cerveja de massa. Tá? Com certeza. Por que isso? Porque existem diferenças muito impactantes no custo de produção, tá? E também com relação à própria orientação de mercado do produto, né? O produto cerveja artesanal ele não tem a mesma orientação de mercado de um produto de cerveja massificado, que inclusive dentro da cerveja massificada existem categorizações, né? Existe aquele produto base, existe o produto que é o premium, né? Então aí vamos fazer uma comparação, tá? Tipo Glacial versus Brahma Extra, por exemplo, entendeu? São categorizações diferentes dentro de uma mesma categoria mãe de produtos chamada cerveja de massa, né? Então a premissa de mercado da cerveja artesanal não é essa, né? É de criar um produto que tenha mais valor agregado e que tenha mais informação em termos sensoriais, né? Não falo a palavra qualidade, ambos os mercados possuem qualidade, é uma diferença de valor agregado apenas, né? Então existe isso, né? Porém é possível sim tornar a cerveja mais acessível, com certeza. Bastando trabalhar com premissas de escala, a gente consegue sim ter um produto mais bacana para o bolso do consumidor. Perfeito. Bom, eu vou deixar agora aberto a perguntas aqui dos nossos convidados. Então, deixa eu ver quem tinha feito uma pergunta aqui. Doutor Luciano. Ô, Luciano, e aí, meu? Doutor Luciano está presente na sala. Fala, mestre. Pode enviar de novo a pergunta? Ele enviou uma pergunta. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a pergunta dele. Que aqui está difícil de achar as perguntas. Tem muita gente aqui. Aqui não estou achando. Doutor Luciano, se o senhor puder enviar, enviou de novo. Enquanto o Luciano está mandando a pergunta aí, enquanto o Luciano está mandando a pergunta, uma comparação, tá? Para a gente ter uma noção a respeito dessas diferenças de mercado, essas discrepâncias de mercado, né? O mercado brasileiro de cervejas ele é relativamente jovem, né? Se a gente for comparar com as grandes nações cervejeiras da Europa, né? Então a gente sempre traça muito paralelos com o mercado norte-americano, que é um mercado que, abre aspas, é jovem como o nosso, né? Porém, obviamente, com uma economia muito mais aquecida e muito mais primeiro-mundista do que a nossa, ele é mais forte, né? Então, hoje lá, a título de comparação, já ultrapassou aí a barreira dos 15%, né, de fatia de faturamento de cervejas artesanais. Somente artesanais já tem esse volume. E aqui no Brasil a gente está ainda em 2%. Tá? É muito baixo, né? Ainda é muito baixo, ainda tem um espaço muito grande para crescer. Só que, ao mesmo tempo, existe aí uma diferença em termos de capacidade de consumo, né, do brasileiro frente ao americano médio.
né? Uhum. Então, isso é uma das questões que tem que ser levada em consideração, né? Atrelado à própria questão econômica, né? Uhum. De cada país. Mas, indo nessa linha que você falou de tornar o produto mais acessível, isso é extremamente importante para conseguir fazer com que a cerveja artesanal se torne algo não massificado, mas mais popular, né? Uhum. Existe um spread muito grande entre o preço médio de cervejas artesanais brasileiras e cervejas massificadas brasileiras quando comparado com o spread americano. Tá? A título de Uhum. comparação, a cerveja média artesanal americana ela é apenas o dobro de uma cerveja base de lá, tipo Budweiser. Tá? Então, Uhum. ou seja, uma Bud é metade do preço de uma cerveja artesanal. Tá? Ao Uhum. passo em que aqui essa diferença é na ordem de 10 vezes. Entende? E isso está atrelado a dois fatores. Obviamente que, por um lado, é que o nosso mercado de cervejas artesanais ele ainda não é tão maduro, ele precisa evoluir mais. Né? E, por outro lado, a cerveja massificada aqui no Brasil, ela é das mais baratas do mundo, entende? Uhum. Então, existe aí aquela coisa de, pô, menos de R$ 1 o latão, quando o pessoal fala, né? Aquilo ali é extremamente barato, é barato até Sim. demais, né? Às vezes predatoriamente barato, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração, esse spread também, né? Uhum. Essa foi exato a pergunta do Dr. Luciano. Para aumentar a representatividade desses 2%, se a união das cervejarias é o caminho para aumentar para ganhar espaço no mercado, ter essa representatividade maior, né? Uhum. Olha, é um dos caminhos, com certeza, tá? Eu acho que o ato da gente ter um mercado que fala uma língua só, ou que pelo menos tem um conjunto de princípios único e opera sobre aquele conjunto de princípios, ele é Uhum. um mercado mais coeso, né? Durante um período aqui no Brasil, a gente teve uma coesão mais forte, né? Daí a gente teve um momento de crise econômica onde o empresariado cervejeiro ele se espraiou um pouco e agora ele está voltando a ganhar força através das associações. Né? Ou Uhum. seja, existem associações cervejeiras que defendem o setor e que atuam em prol do setor. Né? Essas associações, aos poucos, elas vão se fortalecendo, né? E elas começam a representar cada vez melhor o setor. Então, um mercado que fala com uma voz única consegue ter muito mais representatividade. A Uhum. união, tanto do setor enquanto representatividade através das associações, ou a união de marcas e de cervejarias, como é o caso da CBCA, por exemplo, são estratégias hoje que são importantes, uma em cada um no seu quadrado, né? Digamos, no nível de mercado cervejeiro como um todo, a associação é representativa, no nível de empresa enquanto individual, né? As colaborações são cruciais. Né? Ou seja, Uhum. sim, o Luciano está certo, a união é uma das grandes formas que a gente tem de ter um pouco mais de voz, né? De fazer um pouco mais de força e gerar massa crítica para ter o crescimento do mercado Ah, que a gente tanto quer, né? perfeito, perfeito, excelente. Bom, Léo, cara, eu só tenho a te agradecer. Uma baita aula de mercado aí. Nós da Fernandes Advogados estamos empolgados com essa união de vocês. Acredito que vai dar tudo certo. Nós também. Estamos torcendo para que dê tudo certo, né? Isso aí. Então, te agradeço pelas respostas aí, por toda essa live que tu tem, todo esse conhecimento que tu pôde nos transmitir, né? Obrigado, E cara. Obrigado. Eu que agradeço pelo estamos aí. espaço. É Né? uma honra aí tê-lo conosco. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Podem contar comigo aí sempre que precisarem. Perfeito. Bom, se nós não Valeu? temos mais perguntas, então estamos encerrando a live. Agradecemos aí a presença de todos. Agradeço a presença do Léo também. E vamos conversando aí. Próximas lives teremos mais assuntos empresariais aí para vocês. Show de Tá ok, bola. pessoal? Léo, muito obrigado. Um grande Valeu, abraço. gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.